Olá, guerreiros, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os níveis de gás carbônico no organismo e o rebaixamento do nível de consciência. Antes de iniciar a definição destes aspectos, eu vou contar uma história para vocês. Comumente, como eu trabalho em sala de aula paralelo aos plantões desde 2007, 2008, é comum encontrar ex-alunos em hospitais, recebendo plantão, passando plantão, encontro com os alunos nos corredores do hospital, e isso é muito gratificante. E o exemplo que eu tenho para dar para vocês aconteceu com um aluno, um ex-aluno meu. Eu estava de plantão na unidade de terapia intensiva à noite e o aluno, ele estava, o ex-aluno, né, na época profissional, ainda profissional, graças a Deus, ele estava no setor de internação da oncologia. E ele solicitou uma vaga para um paciente com quadro de insuficiência respiratória. E ele relatou: professor, eu estou com o paciente aqui, falou faixa etária. A única coisa que eu lembro é a doença de base, que era leucemia, e que ele estava taquipneico. Eu não lembro o detalhe de saturação, doença de base, enfim, faz algum tempo. E eu falei na época que não tinha vaga e realmente não tinha. Passaram-se uma hora, 2 horas, ele me ligou falando que o paciente que naquele momento estava agitado, ele já estava mais calmo. Professor, o paciente está sonolento, a pressão caiu um pouco. Eu estou ligando para você para dizer que eu consegui vaga em outra unidade de terapia intensiva. Na época o hospital tinha 3 unidades de terapia intensiva, ele levou para outra UTI. E em um segundo momento nós nos encontramos e ele tocou no assunto, né? Professor, achei interessante assim, a forma como o paciente mudou em relação ao nível de consciência. Ele estava agitado e de um momento para outro ele ficou sonolento. A pressão arterial estava alta por conta da agitação psicomotora, por conta da hipertensão arterial, e depois a pressão arterial caiu bastante. E eu queria saber de você qual a sua opinião a respeito da causa. Se é só a hipóxia em si ou tem alguma relação com o gás carbônico. E eu perguntei por que ele estava com aquela dúvida. Ele me falou que no outro dia, antes de sair do hospital, passou na unidade de terapia intensiva e viu a gasometria. E tinha uma PCO2 de 56. 56, era 56. 35 a 45 estava bem elevado. E ele perguntou se tinha alguma relação e eu fui explicar que a hipóxia em si é uma causa do rebaixamento do nível de consciência. Isso aí não tem o que você negar a respeito. Mas existe também, no quadro inicial da insuficiência respiratória, pacientes que são admitidos com quadro de agitação psicomotora, por conta da falta de ar em si. Eles ficam naquela posição ortopneica, ficam agitados, não aceitam ficar posicionado em uma só posição no leito, o tempo todo querendo levantar. Mas tem paciente que evolui para a sonolência ou ele já chega sonolento. Porém, a relação da PCO2 com o nível de consciência, ela é explicada de maneira mais precisa. Como é que eu vou passar isso para vocês? Sempre que você tiver aumento da PCO2, você tem vasodilatação periférica. Quando você tem vasodilatação periférica, você tem uma queda da resistência vascular periférica e, consequentemente, você tem uma queda da pressão arterial sistêmica. E nós temos uma conta que serve para você identificar a pressão de perfusão cerebral. A PPC, a gente tenta trabalhar com valor de 60 a 80, que é um valor ideal. Ela fica... Para você obter a PPC, você pega a pressão arterial média e subtrai da pressão intracraniana. Então a PPC está do lado da PAM na equação. PPC é igual a PAM menos PIC. Então se a PPC subir, ou melhor, se a PAM subir, a PPC sobe. E se a PAM cair, a pressão de perfusão cai. Caindo a PAM, a pressão de perfusão cai e o paciente fica sonolento. Então a justificativa é essa. Em resumo, retenção de CO2 é igual vasodilatação sistêmica, que é igual queda da resistência vascular periférica, que é igual hipotensão arterial
que é igual à queda da pressão de perfusão cerebral, que vai resultar em sonolência. É a explicação. Quem tem experiência em urgência, em UTI, quem vier trabalhar, você pega vários pacientes que chegam, dão entrada no setor, o quadro de insuficiência respiratória é tão severo que não tem como você sair escalonando a oxigenoterapia. Então o cara chega, ele vai direto para o tubo. Aí o paciente é entubado, ele tem uma sedação prévia. Quando chega a PCO2 elevada, o fisioterapeuta vê, ele vai no ventilador, na frequência respiratória e aumenta. Aí o paciente hiperventila, o nível de PCO2 reduz, com pouco tempo o paciente, mesmo levando em consideração a questão do sedativo, ele começa a querer se mexer, mexer membro inferior, mexer membro superior. Você vê que ele começa a ter uma resposta neurológica que naquele momento ela não é avaliada. Como o quadro de admissão foi insuficiência respiratória, ele é entubado, fica 2 dias sedados, na sequência é avaliado padrão radiológico, gasometria, doença de base, uma série de coisas que a gente vai ver em um segundo momento, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco eu estou indo para o hospital, então quem tiver de folga ou então trabalhar lecionando, foi dispensado da instituição, por favor, fique em casa que nós estamos lá por vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.